Nós vamos iniciar hoje, né, agora, nesse momento, aquilo que nós já falamos semana passada e vamos falar hoje. Mas como eu sempre digo, caso você está escutando esse culto hoje e não olhou da semana passada, fique tranquilo, né? Não tem nenhum problema. Hoje nós vamos falar, dando uma continuidade, mas assuntos diferentes do que nós falamos semana passada. Mas convido você, tanto no YouTube da Igreja Luterana Cristo Vive, você pode ir lá acessar o estudo da semana passada, bem como o desse. Sempre lembrando, né? Nós estamos falando sobre o Pai Nosso, sobre as divisões que tem o Pai Nosso, a introdução, 7 petições e a conclusão. E para isso nós estamos usando o Catecismo Menor de Lutero, né? Esse aqui também tem alguns comentários sobre o catecismo todo. Também estou usando esse aqui, os Catecismos de Lutero para o Povo de Deus, do professor Dr. Clóvis Jair Prunzel, do nosso Seminário Concórdia. E também o Catecismo Maior, que está aqui nesse livro, né? Livro de Concórdia. Apesar dessa capa feia aqui. É um livro muito bom que a gente usa para, digamos assim, aquilo que os luteranos creem está resumidamente aqui nesse livrinho fino que você pode encontrar, tá bom? Dentro dessas três referências que nós temos, né, todas elas sempre a partir daquilo que Lutero escreveu sobre isso, nós vamos conversar também um pouco sobre o Pai Nosso. E nós estamos na segunda petição, que é: venha o teu reino, né? Semana passada nós falamos sobre a importância da oração, falamos sobre o Pai Nosso que estás nos céus, falamos sobre o santificado seja o teu nome. E logo após nós temos essa aqui, que é: venha o teu reino. E aí sempre a pergunta que é feita no catecismo, né? O que significa isso? Lutero vai dizer: o reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece, mas suplicamos nesta petição que venha também a nós. Quando sucede isso? Quando nosso Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça e em sua santa palavra e vivermos uma vida com Deus neste mundo e na eternidade. E aí, no comentário ao Catecismo Menor de Lutero, o professor Henry Christian Schwann, né, ele vai nos fazer outras perguntas. Que reino compreende a segunda petição? Que reino é esse? Né? A segunda petição não compreende o reino do poder, mas o reino da graça e o reino da glória. E aqui eu quero fazer apenas uma outra indicação. Nós colocamos um podcast, né, lá no SoundCloud, um podcast falando sobre igreja e Estado, né? E lá nós falamos sobre o reino de Deus, né? Quando nós lemos venha o teu reino, né? O que está falando? Que reino é esse? É um reino visível? Né? Deus agora vai vir, vai reinar e nós vamos ter um reinado onde todo mundo vai ser cristão e vai ser algo maravilhoso? Bom, como foi dito no estudo bíblico da nossa semana passada e retrasada, existe uma visão teológica, obviamente cristã, que está aguardando um reinado visível de Cristo aqui na Terra, que alguns chamam de um período de 1000 anos desse reinado. E para isso acontecer, o mundo ele já precisa estar com o domínio, digamos assim, dos cristãos, né? Por isso, então, o Estado, o governo, ele precisa ser um Estado, um governo cristão, para que o mundo possa estar preparado para Jesus voltar e então reinar durante esses 1000 anos. E esse reino de Deus, essa visão teológica, acaba influenciando muito, principalmente aqui no Brasil, as nossas confusões entre igreja e Estado, né? Onde muito vai se dizer que, né, olha, cristão só pode votar em cristão, né? E o cara pode ser um monte de coisa, mas sendo cristão tá bom já, né? Por quê? Porque se tem essa visão por trás de não, temos que colocar pessoas cristãs lá para que esse reino de Deus seja visível aqui. O que eu estou dizendo aqui
Não é que não pode ter cristãos na política. Muito pelo contrário. Né, assim como Lutero também dizia, não, é bom que tenham cristãos lá. É bom que nós temos os cristãos em todas as representações do mundo, na arte, na política, né, na educação, em todas as áreas. É bom que os cristãos se empenhem. Essa é a vocação que Deus está dando aos cristãos. Olha, agora vocês vão viver o mundo. Por isso que também na política nós incentivamos que pessoas cristãs assumam cargos, para que através disso elas possam servir a todas as pessoas. E aí vem uma questão interessante, né? Servir todas as pessoas e não somente a interesses exclusivos de um pensamento cristão, né? Não, aqui ó, tem uma cartilha de como é ser cristão. Então, agora eu, como sou um político e tenho o poder de decidir, eu vou fazer isso. Não. Nós sempre temos que ter o diálogo. E algumas coisas que nós temos como cristãos, nós temos porque olhamos para a doutrina, para a teologia, que nós chamamos de teologia da criação. E aí eu vou dar um exemplo bem simples, né? Questão do aborto. Por que os cristãos defendem que não seja liberado o aborto, ou que, né? Por que nós somos contra essa questão do aborto? Porque vai contra a vida, né? Vai contra a vida, né? Então, cristão também é a favor, é contra a pena de morte? Agora sim, né? Agora sim. E aí? Somos ou não? Se não queremos que um feto morra, vamos também querer a pena de morte? Mas o feto não fez nada. A pessoa, bom, aí é uma discussão que a gente pode fazer outro dia. Mas vejam só, os cristãos sempre vão falar em questão a vida, porque a vida faz parte da criação de Deus, né? Então esse é um exemplo bem polêmico que eu dei, mas é um exemplo que eu estou usando aqui para dizer que quando um cristão chega num poder político, ele vai olhar para aquilo que é interesse da criação de Deus, né? Um cristão, quando chega no poder político, ele vai olhar para a criação e vai dizer, olha, como é que nós estamos lidando com o meio ambiente? Porque isso é uma criação de Deus, e Deus nos deu essa ordem, esse serviço de cuidar dessa sua criação, né? Mas o meu inimigo, né, ele também é uma criação de Deus. Como é que eu vou fazer para cuidar dele também, né? E assim por diante vai. Por isso eu estou falando que vejam só como essa questão de venha o teu reino, ela é importante nós definirmos que reino é esse que nós estamos pedindo para Deus. Lutero diz, nós não precisamos pedir para o reino vir, ele já vem por si só. Mas por que Jesus colocou isso? Venha o teu reino. E aí nós vamos continuar o nosso raciocínio. João 3,5 diz, Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer pela água e pelo Espírito. E aí vem essa pergunta que foi feita antes, né? Que suplicamos a Deus nessa petição? Suplicamos que pela sua misericórdia Deus nos conceda a fé verdadeira e piedosa, estenda o seu reino da graça sobre a terra e apresse a vinda do seu reino da glória. E aí nós temos esses textos, né? João e Lucas 12 também. Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Quando então nós falamos do reino de Deus, não é um reino político, não é um reino, digamos assim, que a gente possa ver ele, identificar. Não, o reino está ali. Por quê? Não, porque ali tem uma igreja. Então o reino de Deus está lá. Sim, também está. Mas então se você está falando que o reino de Deus está lá, ele não está em outro lugar, onde provavelmente às vezes a gente diz, não, aqui o reino de Deus não está. Porque ou coisa do diabo, né? Obviamente que o reino de Deus, Lutero vai nos falar isso, o reino de Deus é a própria palavra dele. O reino de Deus é ele. Ele é o próprio reino. Então, quando a palavra de Deus é anunciada, quando a palavra de Deus é proclamada, ali está o reino, né? E até foi usado ali o reino da graça. Nós estamos vivendo já no reino de Deus, né? Você que crê em Cristo, eu que creio em Cristo, nós estamos vivendo no reino de Deus. E aqui é interessante, né, nós pensarmos isso. Nós somos criaturas de Deus. Todo ser humano, aquele que crê e aquele que não crê, ele é criatura de Deus. Mas todo ser humano participa do reino de Deus? É súdito desse Deus? Infelizmente não.
Algumas pessoas não querem, né? Até escutam que tem esse Deus, que Jesus Cristo salvou, mas não querem fazer parte. Outras ainda nunca ouviram sobre isso. Por isso que o reino de Deus ele avança, né? Ele precisa ser cada vez mais estendido para que mais pessoas possam fazer parte desse reino. E esse reino, ele é a sua movimentação, o seu aumento, ele é independente em relação a nós. Por quê? Porque o reino é o próprio Cristo, o reino é o próprio Deus. Nós somos apenas seus súditos, né? E como súditos, nós não fazemos nada para o reino ser o reino. Nós apenas estamos nele. E quando nós somos esses súditos e nós sabemos que já estamos nesse reino, nós somos convidados agora, e isso é algo que a fé nos dá, né? De fazer com que esse reino continue sendo anunciado. O reino de Deus é, então, portanto, como já foi colocado antes, o reino de Deus é o próprio Cristo, né? Cristo agindo através do Espírito Santo, através da palavra. O reino de Deus é a missão de Cristo de falar daquilo que ele fez por todas as pessoas. Até o professor Prunzel colocou aqui, portanto, o reino de Deus está onde a palavra e os sacramentos são administrados, no meio do seu reinado, estabelecendo súditos. Onde é que a palavra de Deus é administrada? No nosso trabalho, né? Na nossa família, a gente está andando de bicicleta. Em qualquer lugar a palavra de Deus ela vai ser administrada, ela vai ser usada, ela vai ser colocada, né? E isso é interessante nós sempre pensarmos. Por isso, quando nós pedimos, venha o teu reino, nessa oração, a gente pode estar tranquilamente falando, Jesus, vem, vem porque nós precisamos de você, né? Nós precisamos dessa fé. O professor Prunz até coloca aqui que nessa petição, venha o teu reino, nós estamos pedindo mais fé. Ele até coloca, fé pede mais fé. Nós estamos pedindo mais ainda que Deus nos dê essa fé que nos faz parte desse reino. Nós vamos falar sobre a terceira petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E sempre aquelas palavrinhas de Lutero, o que significa isso, né? E quando sucede isso, para quem lembra da instrução, normalmente era feita nos 10 mandamentos, né? Qual que é o primeiro mandamento? O que significa isso? Lutero também faz essa mesma forma de ensino também no Pai Nosso. Que diz a segunda petição, venha o teu reino. A terceira petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? A boa e misericordiosa vontade de Deus, em verdade, é feita sem a nossa prece, mas suplicamos nessa petição que seja feita também entre nós. Quando sucede isso? Quando Deus desfaz e impede todo o mau conselho e vontade dos que não nos querem deixar santificar o seu nome, nem permitir que venha o seu reino, tais como a vontade do diabo, do mundo e da nossa carne. E quando, por outro lado, nos fortalece e preserva na sua palavra e na fé, até o fim. Essa é a sua boa e misericordiosa vontade. Que é a boa e a misericordiosa vontade de Deus? A boa e misericordiosa vontade de Deus é tudo quanto ele nos quer fazer de acordo com a sua promessa, bem como o que nós devemos fazer, deixar de fazer ou sofrer conforme a sua vontade. 1 Timóteo 2,4, Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos, né, e venham conhecer a verdade. 1 Tessalonicenses 4,3, o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imortalidade. Então vejam, qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Se a gente pede para isso, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que eu seja uma pessoa muito boa. A vontade de Deus é que eu ajude a minha família. A vontade de Deus é que eu compartilhe os serviços domésticos. A vontade de Deus é que eu respeite as pessoas que pensam diferente de mim. A vontade de Deus é que eu seja um ser bonzinho. Essa é a vontade de Deus? Nós estamos pedindo no Pai Nosso? Também, mas não é aquela vontade
nós chamamos de vontade principal, né? Aquilo que nós sempre pedimos, Deus, que seja feita a tua vontade. E aqui nós poderíamos falar em relação a como isso acontece. Quando nós pedimos que seja feita a vontade de Deus, nós estamos pedindo algo contra nós, né? Quando Jesus nos ensina isso, nós estamos pedindo algo contra nós. Porque qual que é a nossa vontade natural? É a de não crer em Deus. Pastor, mas eu sempre criei desde criança, né? Fui batizado quando criança e nunca deixei de crer. Isso é algo que está dentro de mim. Eu sim, nós falamos, você tem isso porque o Espírito Santo está dentro de você dando essa fé. Mas naturalmente o ser humano, ele não quer fazer a vontade de Deus, ele não quer crer em Deus. Por isso que Deus precisa fazer o que fez para que nós pudéssemos crer nele. Então, quando nós pedimos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, nós estamos também de novo pedindo por essa salvação, por aquilo que Cristo fez. Nós vamos ver isso em todas as petições, e tudo aquilo que Jesus pede para Deus sempre se inicia e o principal é aquilo que o próprio Jesus fez por nós, a salvação que temos. E aqui Lutero também nos faz refletir sobre essa vontade de Deus, que a vontade de Deus também prevaleça porque nós sabemos que temos inimigos neste mundo. Como eu falei, um deles é nós mesmos. Nós somos nosso próprio inimigo. Mas também aqui é colocado o diabo, né? O diabo também é um inimigo que não quer que a vontade de Deus seja feita. Ele às vezes até pode falar algo que parece a vontade de Deus, mas não é. Um exemplo, quando a gente começa a pensar, né? Às vezes pode ser nosso, né? Mas quando a gente começa a olhar assim, pois é, né? Olha lá aquele cara todo errado, né? Cara mentiroso, né? Aquela pessoa lá que tem uns gostos muito estranhos, né? Aquele cara vai pro inferno, aquele cara tem que ir pro inferno, olha o que ele tá fazendo, né? Olha como ele age. Parece ser uma vontade de Deus, e algumas pessoas até falam, né? Aquele fulano lá é assim porque não tem Deus no coração, né? Porque Deus não tá lá, né? Porque ele não crê em Deus. Por isso que ele anda com aquelas roupas estranhas, por isso que ele faz daquele jeito. E a gente pode estar pensando, não, isso é a vontade de Deus, né? Será que somos nós ou é o diabo que está colocando algumas armadilhas na nossa volta para nós começarmos a falar que a vontade de Deus se restringe a um certo grupo de pessoas, né? Que a vontade de Deus ela se restringe a um certo tipo de comportamento. Aí aquela pessoa que tem um comportamento recebe aquilo que Deus quer para a vida dela ou recebe essa vontade de Deus. Óbvio que não. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? E isso a gente vê também aqui nesse comentário do catecismo. Qual é a boa e misericordiosa vontade de Deus? Também outra perguntinha, nós já lemos. Deixa eu só colocar aqui. Outra perguntinha, né? Que conselho e vontade contrariam essa vontade de Deus que nós temos, né? Por isso que eu estava falando que a vontade de Deus é que a salvação seja para o mundo todo. E quando nós começamos a contrariar essa vontade de Deus, que é salvar a humanidade, nós precisamos estar alertas e vigiando. E é o que é colocado aqui, né, nesse comentário e nos textos bíblicos que nós temos ali sobre essa pergunta, né? Que conselho e vontade contrariam essa vontade de Deus, a vontade do diabo, do mundo e da nossa carne contrariam essa vontade de Deus. 1 Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, né? O diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso lado, então fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 João, não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem da vontade do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Esse é um dos versículos muito fantásticos que tem, né? E aqui eu vou dar um exemplo que é muito, muito real na nossa vida, né?
De novo, hoje em dia a gente pode pensar assim, o fulano tal é esquerda, né? Ele tem um pensamento de esquerda, então ele não é cristão. Meu amigo, isso é um pensamento do mundo, né? O cara é de direita, né? O cara é um fascista lá, também não é cristão, diz que é, mas não pratica, não é. De novo, amigo, pessoa que está me ouvindo, isso é um pensamento que passa. Pode ser que daqui a 50 anos ninguém mais vai estar falando em direita e esquerda, vai ser outras coisas e a gente vai ficar com cara de tacho lá na vida eterna, porque a gente estava brigando por uma coisa tão idiota que vai acabar daqui a pouco. Assim como teve outros movimentos no mundo todo, e né, você é judeu ou você é tal coisa, né? Não, se não é de tal povo, então não é cristão, né? Pedro e Paulo discutindo sobre isso. Não, o cara é gentil, o cara é judeu. Mas quem é gentil não é cristão. Não, mas quem é judeu e também não é cristão. E aí eles se davam de conta que isso é uma besteira que nós criamos, que o mundo cria para dividir algo que Deus quer unir, que é dar a sua vida por todas as pessoas. E é isso que esse versículo está falando. E a vontade de Deus é essa, que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida e não a nossa, que é uma vontade que divide, que é uma vontade que a gente coloca o nosso orgulho na frente dela, e a nossa inveja, o nosso julgamento, e tudo por aí vai. Portanto, sempre lembrem disso, quando está falando da questão do mundo, né? Não amem o mundo, não amem as coisas que às vezes a gente fica se escabelando e brigando, né? E briga em família, e briga em tudo. Por quê? Porque essas coisas são passageiras. Se nós tivermos que brigar e empenhar algo na nossa vida, que seja para que as pessoas creiam em Cristo, porque isso é eterno. Isso é eterno. Se a pessoa é de direita ou esquerda, isso aí, né, daqui a um tempo pode ser que nem exista mais. Mas crer ou não crer em Cristo, que essa é a vontade de Deus, isso é eterno. Por isso nós lutamos nesse mundo, por isso nós amamos a Cristo, que Ele que amou o mundo. Porque se nós amarmos o mundo, nós não vamos conseguir, porque não sabemos fazer isso. Por isso nós amamos a Cristo, porque Ele é o único que sabe como amar o mundo. E continuando aqui nas nossas perguntas e comentários sobre esse ponto, quero ir para a última aqui. Que suplicamos a Deus, então, nesta terceira petição? O que nós pedimos a Ele? Suplicamos nesta petição, primeiro, que Deus desfaça e impeça a má vontade do diabo, do mundo e da nossa carne. E segundo, que Deus nos fortaleça e nos preserve firmes na sua palavra e na fé, até o fim, para que sempre façamos de boa mente a sua vontade, como a fazem os anjos do céu. E aí nós temos esse texto, 1 Pedro 1:5. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Né? Quem guarda a nossa fé? O poder de Deus. Filipenses 1, versículo 6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja completado no dia de Jesus Cristo, né? Essa vontade de Deus, ela vai perdurar eternamente, né? E isso nós pedimos para que que nós não venhamos a perder essa fé e que a vontade de Deus possa se prevalecer já aqui neste mundo, enquanto nós estamos vivendo nele. Vejam quantas coisas a gente pode ver e pensar só em duas palavras que às vezes a gente fala tão automaticamente, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse assim na terra como no céu é muito importante, porque o que vale aqui na terra que vai valer no céu? O que é? É tão simples. A salvação. A vida, né? Aquilo que Cristo fez por nós, o perdão dos pecados. É isso que vale aqui na terra e vai valer no céu. Por isso a vontade de Deus é dar esse perdão dos pecados, é estabelecer isso para nós. E aí, para encerrar esse nosso raciocínio, eu quero voltar àquilo que eu falei lá no início do nosso culto, né, sobre a questão da vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa salvação. A vontade de Deus também é o cuidado que Ele tem por nós. E aí nós precisamos olhar para Cristo.
E Lutero vai dizer o seguinte: porque onde a palavra de Deus é pregada, aceita ou crida e produz fruto, aí também não há de faltar a amada e santa cruz. Essa frase de Lutero é muito, muito forte, e o professor Prunzel ele vai comentar essa frase dizendo: a presença do evangelho nos traz a cruz. E o que a cruz nos lembra? Sofrimento, aflição. Então essa é a vontade de Deus, que nós vamos sofrer? Não, a vontade de Deus é o que a cruz fez. O que através da cruz foi feito. A morte do pecado. Porém, nessa vontade de Deus, nós infelizmente ainda não passamos por essa vida sem sofrimentos. Por isso que nessa vida nós ainda estamos na cruz de Cristo. Ele carregando junto conosco essa cruz que é os nossos sofrimentos, seja a depressão, uma doença, brigas familiares, desemprego, fome, toda forma de injustiça que nós podemos receber. A vontade de Deus não é essa, mas a vontade de Deus é que esse Cristo está nos ajudando a carregar essa cruz. E o melhor de tudo, ele carregou isso por nós. Então Cristo venceu a nossa depressão, Cristo venceu tudo aquilo que nos corrompe, tudo aquilo que, as doenças, as guerras, o pecado, Cristo venceu isso. Mas ainda não temos totalmente isso em nós, porque ainda estamos neste mundo. E aí vem essa complexidade, maravilhosa que é, enquanto nós estamos ainda neste mundo como cristãos, infelizmente ainda vamos chorar, ainda vamos sofrer. Mas a vontade de Deus nos garante que isso não será eterno. A vontade de Deus nos garante que isso já foi vencido pelo próprio Cristo. E por isso nós temos essa certeza, Antes a música estava sem áudio, mas no final dessa música de Lutero, Castelo Forte, ele diz assim: o verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Por isso o convite que eu faço aqui para você, querido amigo e querida amiga, é que nós possamos continuar espalhando essa vontade de Deus, que mais pessoas possam estar no seu reino e que mais pessoas possam ter a certeza de que Deus já salvou elas e que elas agora creem nele. É isso o nosso motivo da vida, Por isso nós cuidamos dos nossos filhos, por isso nós temos pessoas que nós amamos, por isso que Deus nos coloca numa família, por isso que Deus nos coloca em relacionamento com pessoas, que é para essa notícia, essa mensagem, essa vontade de Deus, do reino que Ele quer para todas as pessoas, seja anunciada através daquilo que Cristo fez. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Semana que vem nós vamos continuar, então, com as nossas petições. Até agora nós vimos como foi colocado aqui por Lutero, as tuas petições. As petições que são da parte de Deus, que Deus nos cuida, E agora nós vamos para as nossas petições que nos envolvem. Vamos ver se agora saiu uma música. Eu vou tentar colocar a música aqui. Espero que agora tenha saído com um áudio. Vamos ver aqui.